Olá, paz do Senhor para todos. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor concede de estarmos nesse lindo momento para compartilharmos também a palavra do Senhor, estarmos meditando. Eu quero deixar essa oportunidade também um pouco do comentário sobre a sutileza da normalização do divórcio. Conforme a nossa revista da Escola Bíblica, nós temos estamos nos dias que vem se trabalhando muito esses dias, essa questão do divórcio, essa questão do casamento, essa questão da sociedade, como está corrompida e como está se corrompendo. Então aqui nós vamos, nessa oportunidade, meditar na palavra do Senhor, que vai dizer na lição 4, do dia 24 de julho de 2022, que vai dizer assim: a sutileza da normalização do divórcio. Então, quando fala de sutileza, vai dizer de uma delicadeza, de uma suavidade, de uma coisa que está vindo de uma forma que você não está percebendo, que é como se viesse de uma forma carinhosa. E isso é problemático, isso é difícil de explicar, né? Mas a palavra vai dizer que naqueles dias que Jesus estava dando o discurso, aí os fariseus chegaram para ele e perguntaram, fizeram a pergunta e disseram para ele assim, então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É lícito você deixar aquela que você tomou para si, não é? Por qualquer motivo? E aí vai dizer assim: ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Não é? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá sua mulher, e serão dois numa só carne. Vamos entender aqui o que a palavra de Deus está dizendo. Jesus disse assim: portanto, deixará o homem. Eu quero chamar a atenção aqui, conforme a palavra do Senhor, para você que é homem. Aqui não está falando de menino que vai se casar. Aqui não está falando de menino que vai entrar numa responsabilidade, que vai assumir um termo. Não. Deus não está contando com isso. Se a geração está assim, não é permissão de Deus. Não, aqui Deus está dizendo assim: o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Então, quando a palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis que Deus fez homem e fez mulher, então Deus, aqui também, a palavra não está dizendo que é sem responsabilidade qualquer uma. Não, é uma mulher. Você tem que ser responsável, você tem que ser inteligente para entender que assumir esse papel aqui não está se assumindo apenas por um pensamento de unir-se por razões ilícitas ou razões do prazer da carne. Não. Deus está chamando e contando com homem e com mulher que tem a responsabilidade para assumir. Por isso que às vezes, ou o que acontece, que nós estamos falando nessa lição, que não dá certo o casamento. Por quê? Razões, quais razões, né? Muitas são elas, muitas. Nós vamos ver aqui que o escritor vai dizer que quando o homem deixa pai e mãe, ele tem que ter a responsabilidade de se assumir e de assumir ela, que é a esposa. Ele sai de casa. Ele vai agora construir o seu habitat.
mas nós estamos vivendo uma geração doentio, né? E há muitas razões porque isso muitas das vezes acontece. E essa sutileza as pessoas não percebem, porque são pessoas muitas vezes sem conhecimento da palavra, sem o conhecimento da história, sem o conhecimento do que vem acontecendo dentro da esfera do casamento. E os entretenimentos que é mostrado na mídia faz com que você não perceba e caia na sutileza dos desejos carnais ou da imoralidade ou da astúcia do espírito da desobediência. E nós podemos dizer o seguinte: são pessoas, a Bíblia está dizendo assim, homem, mas nós vemos alguns casamentos que está difícil. É como se o responsável não fosse homem ainda para assumir, para garantir, para entender o que está fazendo, para ser responsável pelo seu contrato. E a palavra vai dizer lá em Timóteo que para o final dos tempos os homens iam aumentar cada vez mais iam ser infiéis aos contratos, né? Aí nós vamos perceber o seguinte, que quando acontece quando acontece uma união, que muitas vezes não é por Deus, é pelo próprio homem, você vai ver que muitas vezes não foi Deus que ajuntou, né? São julgos desiguais, são filhos doentios que não respeitam pais e mães, portadores de TDAH e TDAH, né? Porque o padre e o pastor pode fazer o casamento, o juiz pode fazer o casamento, mas unir, só quem une é Deus, porque só Ele sabe o que Ele está fazendo, porque isso aqui é uma aliança, não é um contrato. Aqui é uma coisa efetiva, é para viver muito tempo. Então, Deus ele sabe, e Deus nunca vai fazer a união de prostitutos. Deus nunca vai fazer a união de pessoas de um barro com metal, com ferro, com outro tipo. Não, Deus não vai unir. Então, isso não é percebido pela sociedade. Tende a não dar certo. Então, nós vemos que a mulher tem também sua responsabilidade. Ela precisa ser mulher. Ela precisa estar enquadrada também. Ser preparada, como a palavra de Deus ordena, preparar para serem esposas. E Efésios vai deixar bem claro, Efésios 5, a partir do 22, que o homem tem que amar a sua esposa. Não está falando aqui de desejo carnal, de atração, que vai sentir para ela. Está falando de amar, está falando do cuidado, do zelo que você tem. E essas pessoas, nós percebemos que as crianças, elas na escola elas estão muito voltadas, muito perturbadas, são portadores de TDAH e TDAH. E isso leva as crianças a serem muitas vezes agressivas, muitas vezes respondem asperamente por qualquer coisa. E isso cresce, não é cuidado, não é tratado. E chega a adolescência, e chega o casamento, esse jovem tudo doente, sem falar na droga e no álcool, sem falar no que é assistido na mídia, que coisas que entram na sua mente. Ainda tem mais, né, essa impulsividade que vem da infância e chega na era do casamento, e ele não consertou, ele não foi tratado,
ele não é uma pessoa responsável para assumir isso que é o contrato do casamento. E tende a se explodir com facilidade, porque isso está nesse trauma, nesse transtorno, nesse déficit de atenção. Então é necessário entendermos. Por isso que muitos vão ao psicólogo depois que acontece de ter matado alguém, ter feito alguma coisa, e é estudado e é visto que não é uma pessoa normal. Então o casamento está acontecendo isso. E o que é sutileza? São isso que é colocado no meio do matrimônio. E por isso que não dá certo. E a jovem ou o jovem entram de gaiato, pelos olhos como Sansão, pela carne, pelo prazer, porque quer ter prazer. E sem a obediência de Deus. Deus sabe. E Ele fala, Ele confirma, porque Ele conhece a alma, Ele conhece o profundo, o oculto, o escondido, para não deixar que o seu céu caia na armadilha. Mas o jovem, a Bíblia diz que juventude, adolescência e juventude é vaidade, diz o pregador. E isso leva ao descontrole, né? Então isso vai atrapalhar muito no casamento, muito. E se procura resposta de um lado e do outro. Mas a resposta parte daqui. Depois disso vem a cultura ocidental. Vem aquilo que é focado, que é estudado pela ciência. Como a Bíblia diz, a multiplicação, por multiplicar-se a ciência, o amor de muitos esfriará. E nós vamos estar dentro de uma lição que vai falar do materialismo histórico, cultural, dialético, que vai mudar a mente das pessoas, né? Então nessa lição nós vamos ver que Jesus vai dizer que não é permitido divórcio, não é permitido divórcio, mas abre aspas, uma exceção, e ele diz assim: mas se caso for uma infidelidade ou por parte do homem ou por parte da mulher houver relações ilícitas fora do cônjuge, então é permitido que seja o divórcio. Agora nós vamos entender o seguinte: por que Jesus está relatando, ou por que estão perguntando a Jesus, e por que Moisés deu carta de divórcio? Ele diz: pela dureza do vosso coração. Pela dureza do vosso coração foi permitido o carta de divórcio, mas antes não foi assim. Então nós vamos ver aqui que Jesus vai estar reclamando. Por quê? São essas regras sobre o divórcio que orientavam as principais escolas rabínicas nos dias de Jesus. As principais passagens do Novo Testamento nas quais Cristo discorre sobre a prática do divórcio tem como ponto de partida essa lei deuteronômica. A compreensão rabínica sobre o divórcio era adaptação ou interpretação dessa lei mosaica. Então, como era que eles interpretavam Deuteronômio? Como era que eles estavam interpretando a palavra? E como é que eles estavam fazendo na prática? Aí Jesus vai reclamar. Aí vai estar na Bíblia relatado muito texto sobre o divórcio. E a escola, vamos ver aqui uns pontos, 3 escolas da época, né? Que vai dizer assim: a escola de Shammai diz: um homem não pode se divorciar de sua esposa a menos que tenha encontrado falta de castidade nela. Essa escola dizia que se o homem casasse com a mulher
e na sua noite de núpcias ele descobrisse que ela não era mais virgem, aí ele podia descartar, podia divorciar. E a escola de Lévi vai dizer que ele podia se divorciar dela, mesmo que ela estrague um prato para ele, mesmo que ela vai dizer que, mesmo que se a mulher não cuidasse bem das suas coisas em casa, ele poderia dar carta de divórcio. E tem outra escola, né? A escola Rabi Akiba. Ele diz que ele pode se divorciar dela, mesmo se ele encontrar outra mais bela do que ela. Ou seja, Akiba está dizendo que se o homem tem sua mulher, ela se deforma, ela fica feia aos seus olhos, ele agora encontra outra mais bonita, ele poderia divorciar. Ele ia repudiar essa mulher, ele ia repudiar, que é o que Jesus reclamou, é que os judeus estavam repudiando as mulheres. Não estavam dando carta de divórcio, estavam repudiando. E a mulher ficava isolada. Não tinha como casar, porque se não podia casar com outro segundo a lei. A Bíblia diz que se casasse cometia adultério. E ela ficava sob a ordem dele e ele não liberava ela. Então é onde Jesus vai dizer que ele odeia o repúdio. Malaquias vai falar do repúdio, não está falando do divórcio, está falando do repúdio. Jesus aborrece o repúdio, porque ele não tinha que repudiar a mulher da sua mocidade. Se ele achasse alguma coisa feia que fosse dentro da palavra correto, ele poderia escrever a carta de divórcio e liberar ela, porque ela precisa casar com outro. Ela precisava dar continuidade à sua vida conjugal, estar livre. Mas o que acontece é que os homens repudiavam as mulheres, não davam carta de divórcio. Elas ficavam sofrendo, sem poder dar continuidade à sua vida conjugal. Então nós vemos que Jesus vai falar sobre isso, vai reclamar, né, a respeito disso, e vai dizer que, quando ele se pergunta por que Moisés deu carta de divórcio, Jesus vai dizer que é pela dureza de vossos corações, né? Então nós vemos, voltando aqui para a lição, nós vemos aqui que fala sobre a introdução do divórcio, é entendido como o ato por meio do qual o casamento é dissolvido, né? O divórcio termina uma união. E quando Deus faz a união, a palavra diz assim: portanto, não separe, ou ninguém separe o que Deus ajuntou, porque Deus ajuntou. Então há muitos casos que não é Deus que ajunta. Quando acontece dessa meninice, como no princípio eu falei, essas irresponsabilidades, Deus não está unindo. Deus não está fazendo porque, segundo a palavra, são irresponsáveis. Não têm obediência ao Senhor. E Deus não vai assinar uma coisa que Ele está sabendo que não vai dar certo. Porque Ele diz assim: o que eu ajunto, ninguém vai separar. Porque Ele vai unir a alma. É Ele que dá o sopro de vida na união, no momento do encontro do sêmen e do óvulo. Ali é o sopro de Deus e a vida está gerada, já é uma vida. Não tem mais. Então ele sabe o propósito, ele sabe o que está fazendo, mas tem a sutileza do trabalho dos principados e potestades infernais para trabalhar, para impedir a união, para impedir que a mulher se guarde, que o homem se guarde e que tenha um casamento diante de Deus sem a prostituição.
Porque quando isso acontece, recebe a bênção do Senhor. Mas se estão casando após se prostituírem, como é que Deus vai abençoar? Que união tem as trevas com a luz, ou a luz com as trevas? Nenhuma. Deus não vai assinar uma coisa que você escolheu fazer errado, decidiu fazer errado, né? Quantas vezes os pais reclamam, os pais dá conselho, peleja, você não aceita. Aí quer que Deus aceite, né? Então vemos que muitas das vezes a nossa sociedade, a nossa geração que está se corrompendo a cada dia por falta do conhecimento da palavra de Deus. Aí, de acordo com o dicionário, Instituto Brasileiro de Geografia, aliás, IBGE, vai dizer que essas últimas 3 décadas aumentou muito o número de divórcios. E em comparação com os anos 80, na década de 80 era de cada 10% mais ou menos que dos casamentos terminava em divórcio. Mas uma década depois passou para 30%, né, que resultou em 350 mil separações. E aí vem aumentando, porque esse sintoma vem crescendo. O número de psicólogos, de psicopedagogos que entram nessa área para identificar isso é grande e não resolve, não se consegue, porque são muitas sintomas aparecendo cada dia desde criança. E muitos vão convivendo com aquilo, procurando meio de se adaptar e vive. Daqui a pouco chega o momento de querer um casamento. E como? Como fazer? Longe de Deus, sem conhecimento da palavra, e aí, como tem quem faça o casamento, e como muitas vezes é permitido, acontece o ajuntamento por conta própria. E aí nós temos uma geração difícil de se explicar, porque Deus separou. Deus disse: você vai deixar seu pai e sua mãe, mas como homem e como mulher, para ser responsável por aquilo que você vai gerar, por aquilo que você vai frutificar e produzir. Mas, infelizmente, nós não vemos dessa maneira, né? E aí ele diz assim: na década de 80, por exemplo, apenas 10%, como já falei, da década de 90 para cá, a coisa aumentou muito, né? Então o divórcio sempre foi visto pelos evangélicos como uma coisa errada. Sempre foi visto, sempre vai ser visto, porque é a palavra de Deus que diz. Está errado. Está errado. E uma coisa que é preciso corrigir é essa questão. Os pais não mandam mais nos filhos, né? Vamos ver isso mais na frente. Ele diz assim: contudo, nos últimos anos, o número de cristãos divorciados aumentou drasticamente. E assim, a estatística mostra que a porcentagem de cristãos que se divorcia é praticamente a mesma da sociedade secular. Já não há mais diferença. O povo de Deus já não está mais fazendo diferença em relação ao matrimônio sobre o povo secular. Por quê? Por falta da desobediência. Ou seja, por falta, não por causa da desobediência, estão quebrando os princípios. Não são mais homens de princípio, mulheres de princípios. Não tem mais a moral. Então, isso que faz acontecer. E aí vem a ciência que se multiplica e traz o materialismo. O materialismo diz que Deus não existe, tudo é material. Então, sendo tudo material,
você pode tudo. São as gerações de esquerdistas montando, construindo um pensamento, uma ideologia, uma corrente pedagógica, uma corrente filosófica, uma corrente religiosa, porque estão no meio dos evangélicos, no meio, usando a Bíblia. Nós já vemos quantas pessoas, pastores, usam o nome de pastores no homossexualismo, na questão da LGBT, pessoas querendo seguir a Deus com as suas práticas pecaminosas. Então, a sutileza entrando no meio do povo de Deus. É preciso orar e é preciso vigiar. E quando lê a Escritura, leia e peça e procure o Senhor, o dono, para você perguntar para Ele a interpretação. Porque a sutileza está entrando aí e mudando os princípios, mudando as regras, quebrando as alianças e deixando o homem e a mulher sem Deus. Então é preciso entendermos isso. Então vai dizer que as razões para esse aumento no número de divórcios vão desde as mudanças culturais que deixaram de ver como estigma as pessoas divorciadas. Então, nós temos aqui que pessoas, já é normal o divórcio já, para muitas pessoas, até no meio evangélico. Sim, por quê? Porque tem pessoas que casam do jeito que quer e casam com pessoas, como já falei, pessoas de uma mente turbada, pessoas de uma mente doentio e agressivo, e bate na esposa e chega até muitas outras coisas. Então diz, não, tem que separar. Tem que separar, porque não foi Deus que juntou. Muitas vezes ou separa ou morre, ou acontece desastre. Por quê? Porque estão em cima de um contexto errado. E a Bíblia diz, não erreis seus devassos. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então é preciso entender. E aí essas pobres moças, que muitas das vezes se deprava cedo, e aí quando encontra alguém, encontra desse jeito. E aí depois não dá certo, e acontece que por causa das mudanças culturais, sim, a ciência, a cultura, o choque grande que acontece no mundo, mas as descobertas vão sendo para entender o outro, mas instruir o outro conforme a palavra de Deus. As descobertas científicas, o mundo cultural que está sendo surgindo, não é para ensinar, para achar que a palavra de Deus está incorreta, não. É para ser corrigido pela palavra. E não que esse novo sistema, essa nova ideologia, esse ativismo venha dizer o que a igreja tem que fazer. Não. Não é isso. Dilúvios se passaram e muitos se afogaram, e a palavra continua. Há marcos na história de um povo social. As sociedades há marcos em muitas histórias, como também há marco de Deus na terra. Quando ele fez o que fez no Egito, quando ele atravessou o mar, quando ele chegou no Monte Sinai, quando ele passou o Jordão, quando os seus servos estavam em Babilônia, quando Jesus chamou a Lázaro, que estava com 4 dias
no túmulo amargo de Deus na terra que não tem quem apague. Não é a história, porque a história de um povo, a cultura de um povo vai influenciar, vai mudar você não. Você é servo e tem que ser guiado e orientado pelo Espírito Santo, conforme a palavra do mesmo. Então, a sociedade civil secular deixou de ser visto como uma coisa negativa para se tornar positiva. Embora você tenha 2 mãos, 2 olhos, 2 ouvidos e 2 pés, para abranger, para ouvir, pegar, ver tantas coisas ao mesmo tempo, mas você só tem uma boca. Você só vai glorificar um Deus. Não tem como sair daqui glória e honra para 2 deuses. É só para um. Você tem como ver e como pegar. Mas vindo daqui de dentro, a adoração só é uma. Ou você adora a Deus, ou você adora o mundo. Ou você casa na presença de Deus, ou você casa na presença do mundo, para os homens, para você mesmo. O escrito, o anjo faz, mas no dia do juízo, Deus vai chamar e mostrar. Então nós vemos aqui que o divórcio é algo que precisa o homem entender o que é um casamento, o que é um namoro, o que é a construção para poder assinar o que ele vai fazer. Ele precisa ter responsabilidade. O casamento no mundo antigo, na cultura do Oriente, o casamento era planejado pelos pais e era considerado vitalício. Nesse contexto, a esposa era considerada propriedade do marido e, portanto, na condição de um objeto. O Código de Hammurabi, 1810 a 1750 a.C., diz que se um homem tomasse uma esposa e não redigisse o seu contrato, então essa mulher não era dele. Imagine que você faz, os homens, pelo Código de Hammurabi, continua fazendo isso. Então, se você não assina um contrato para pedir permissão ao Criador, pela alma, pelaquela pessoa que você vai querer, que você quer, você está pensando que o mundo é seu, o homem pensa que o mundo é dele, quer fazer o que quer. Então, pelo Código de Hammurabi, olha, antes de Cristo, o Código já dizia, se você não assinar o decreto aqui, ela não é sua. Outro pode chegar e tomar. Não é sua esposa. Então, diz que era necessário também, aqui fala da fidelidade, da virgindade. Eu tenho um vídeo no canal que fala um pouquinho dessa questão de como é importante a virgindade, né? Que hoje é o certo diante de Deus, está pelo materialismo, está sendo errado. Eles querem impor. Nós pregamos o Evangelho, Deus disse nem por força, nem por violência, mas a contracultura, o ateísmo, quer impor que você aceite o que eles querem. Então aqui ele vai dizer que se a mulher fosse estéril, aí o marido tinha como divorciar, porque muitas vezes o homem queria filho e a mulher não podia dar, então ela tinha um defeito. Então o homem poderia não aceitar.
no Código de Amor Árabe vai dizer que era permitido, nesse contexto aqui, do homem se divorciar, porque ele não aceitava. Então Moisés vai dizer, os judeus, os fariseus vão perguntar, os judeus também perguntar a Jesus, por que Moisés viu o caso de divórcio? Para a dureza do vosso coração. Porque tem coisas que você não quer, tem coisas que você não aceita, você quer de um jeito e está de outro. Então isso tem que entender. Tem que entender. E por isso, e quem sabe disso? Quem fez a obra, quem fez a peça, o autor, ele sabe, conhece cada um. Né? Por isso que a obediência a Deus traz bênção. Né? Então, o casamento no mundo grego-romano. No Império Romano, dos primeiros séculos, o casamento era monogâmico, contudo, as leis romanas reconheciam que o casamento poderia acabar quando uma das partes não demonstrasse mais afeto pela outra. Nesse caso, o divórcio poderia ser requerido tanto pelo marido como pela esposa. Tendo-se efetivado o divórcio, o direito de se casar novamente estava garantido. Então, conforme a palavra, não que aconteça de qualquer jeito, tinha que ser conforme diz a Bíblia. Se houve uma quebra, se houve um rompimento na aliança por parte de fidelidade de um ou de outro, poderia ter o divórcio. Então o divórcio era para ser dado imediato e não repúdio. Não adianta você, que é servo de Deus, querer viver afastado, intrigado, sem cuidar da sua esposa, pensando que está casado, que para Deus já é repúdio. É preciso ser homem e encarar as coisas e saber resolvê-las também diante da palavra. Porque Jesus diz, vós maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, no choro, na alegria, na dor, é preciso ter o amor. Não está falando do amor, aquele desejo pelo corpo do outro, mas está falando do respeito e o cuidado moral para com o outro. Companheiro, companheira. Mas quando aqui falando desse ato conjugal, do amor puro, que vem de Deus, e não o amor que está no mundo, né? Amor eros e outras qualidades, que se refere ao sexo e não à frutificação para a glória de Deus. Nós vemos aqui o divórcio no Antigo Testamento. O divórcio no contexto do Antigo Testamento, precisamos sublinhar que, à luz do Antigo Testamento, o projeto original de Deus para o casamento é que ele fosse vitalício. Além disso, o casamento deveria ser monogâmico, heterossexual, homem e mulher. Né? Então, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher, e mandar embora, né? E se ela saindo da casa dele foi casar com outro homem, e aí esse homem morre, ou deixa ela, mais ou menos isso, né? Então, o primeiro homem que casou com ela não pode tomar mais por esposa, porque vai contaminar. Deus não aceita de novo. Então, por isso que Jesus falou que se acontecer de ser quebrada a aliança por relações sexuais ilícitas dentro da esfera conjugal, cabe, Jesus disse assim, deve acontecer o divórcio. Porque muitas das vezes não é pela dureza do coração do homem, aí é pela ordem divina.
porque para Deus há uma contaminação e Deus não uniu prostitutos, a menos que os dois vá se arrepender e vá conversar com Deus para continuar, porque o ato é desagradável. Ele diz que mancha, e manchado o Espírito Santo fica triste. Imagine você ter uma roupa branquinha e alguém jogar um líquido que fique sujo, preto, escuro e que não largue mais. E você fica triste. Então, quando o homem é tocado pela imundícia, ele fica sujo a alma e o Espírito Santo fica triste com isso, né? Então, oremos e vigiemos para que não venhamos a cair, né? Porque a sutileza, ela vem com delicadeza para derrubar o cristão, né? Então nós vemos que é muito grande a lição, não vai dar para comentar tudo, né? Mas adiantando aqui um pouquinho, mais um pouquinho, já falei da escola, dos rabinos, como é que era, né? Então, como era que eles pensavam, né? Então, conforme Jesus falou sobre o divórcio e as duas versões, se por acaso houver o rompimento do marido ou da esposa, mantendo relações ilícitas fora da esfera conjugal, então Jesus disse que aí sim ele permite o divórcio. Mas, como diz a escola dos rabinos lá, por achar coisa feia, porque você deixou a mulher se deformar, porque você não cuidou dela, para apresentar ela como esposa imaculada, sem mancha e sem ruga diante de Deus, você não cuida. Porque Jesus chamou homens e precisa ter conhecimento dentro da palavra de Deus para cuidar do tesouro que Deus te deu. Porque a Bíblia diz que a glória do homem é a mulher. E se tu, imagine você, que às vezes quer apresentar o seu bom carro, sua moto, ou o seu terno, algumas coisas, Jesus disse que isso aí não é a sua glória. A sua glória é a sua companheira. Você tem que apresentar ela como lá em Esther, quando o rei Artaxerxes chamou Vasti para apresentar, ela disse, eu não vou. Ele ficou tão triste que rompeu o casamento com ela. E foi aí onde entrou Esther e fez, né? É um acontecido também muito lindo, né? Então, a glória, ele queria apresentar Vasti para os seus colegas, porque ali estavam os grandes de muitas províncias. Ele queria dizer, olha, como minha esposa é formosa, bonita, né? Um prazer em ter uma mulher assim, bonita no seu reino, na sua casa, mas ela não aceitou. Sabe, disse que a glória do homem é a sua esposa, então cuide da sua esposa, ame a sua esposa, não deixe que as sutilezas de Satanás, do materialismo, daquilo que é mostrado nas mídias, venha impedir que você ame ela, venha impedir que você cuide dela, que você ajude ela a ser cada dia mais linda, porque é o que temos que apresentar a Deus. As demais coisas são de um valor pequeno, mas esse aqui é de um valor tão grande que Deus concede para o homem, que Deus disse, assina aqui para você, para no dia do juízo eu cobrar de você. Está lá em Malaquias, e o anjo vem para receber, para estar presente,
para levar a carta que tu assinou, que tu disse sim, que tu recebeu e que tu vai prestar conta diante de Deus. Então, o casamento é por isso que Jesus disse assim, e o homem, Deus fez homem e mulher, porque ele está falando aqui já do texto da responsabilidade que você tem diante dele e da sua pessoa, do seu corpo e daquilo que você cuida. Então aqui a palavra vai dizer que nós já falamos da sutileza. O divórcio no contexto bíblico, né? A sutileza da moralidade, da normalização do divórcio, né? A legislação brasileira e muitas outras coisas, né? Muitas das vezes, conforme 24, de 1 a 4, de Deuteronômio, mostra que o cristão deve perguntar, interpretando aqui o divórcio, né? Conforme está na lição, mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo a Escritura define o seu aspecto moral. Então no mundo você vai encontrar o que é legal. É legal, é joia para você, é bom, é satisfatório, é prazeroso, é gostoso, é saboroso, é um novo jeito, é uma nova modalidade. Mas aquele que fez e que te deu a vida, escreve dizendo, eu vou cobrar de você a moral, o princípio, como escrevi e como determinei. Então não se engane, não semeie uma semente para termos cada dia mais gerações complicadas, porque tudo isso são gerações formadas fora do contexto do princípio ético da palavra de Deus. Esse é o maior problema do divórcio, o maior problema das famílias, por aí entra a sutileza, porque por trás disso estão os principados e potestades infernais trabalhando para destruir. E é preciso que o jovem entenda, para assumir a responsabilidade diante de Deus, ele precisa ser homem. E Deus vai mostrar um homem na Bíblia, em um casamento. Ele vai tomar como referência e diz para Satanás, diz assim, tu viste o meu servo Jó, homem temente a Deus e que se desvia do mal. E Jó disse assim, como porei eu os meus olhos numa virgem. Né? Então Jó conhecia o código, as regras, e sabia que ele precisava dar exemplo. Então a palavra de Deus vai falar aqui, falando da sutileza, o que está acontecendo, tanto divórcio. É isso. Casamento ilícito, julgo desigual, sem permissão, sem autorização, com gerações doentes, com gerações filhos da prostituição. Não é que os filhos da prostituição não podem vir a ser bom, não possa ser salvo, não possa ser salvo. Sim, mas é que contrai mais ainda. Se já estamos sujeitos como servo de Deus por causa do pecado, ainda mais dentro da esfera conjunta, pecaminosa, né? Então aqui tem o código da Assembleia de Deus, a oração de fé da Assembleia de Deus,
mantenha o entendimento semelhante, reconhecendo que as únicas duas exceções para o dissolução do casamento são a infidelidade conjugal e o abandono por parte do cônjuge descrente. Assim reza esse documento. Porque Paulo, falando de Paulo, que não dá tempo a gente comentar tudo, mas aqui nós temos um texto falando, Deus falando, Moisés falando, Jesus falando e Paulo falando. Cada um dando tendo a sua participação aqui nessa lição, né? E a verdade, ela vai doer e está sendo martelada. Então a Declaração da Assembleia de Deus vai falar isso e também vai falar sobre também a questão daqueles que ministram no altar, servos dos senhores que ministram a palavra, que têm suas posições mais elevadas de cargos, né, que são mais cobrados de Deus. E aí diz que tem até um texto aqui que vai falar sobre como acontece, como deveria acontecer diante o divórcio diante desses homens de Deus, né? A convenção estadual deverá esgotar todos os esforços possíveis no sentido de promover a reconciliação do ministro e sua esposa. Caso aconteça de um cair, o ministério todo, a sua mesa diretora vai estar investindo para trabalhar a fazê-lo entender e voltar a se unir para continuar trabalhando para Deus sem deixar que a sutileza do inferno venha separá-los na obra do Senhor. Porque a queda o homem está sujeito, mas oremos e vigiemos para estarmos de pé naquele dia diante do Senhor, desde já, né? Então, o manual das resoluções da CJDB demonstra pelo menos 3 coisas. O divórcio é permitido entre pastores no caso de infidelidade conjugal por parte da esposa. Então é permitido divórcio. Mas a decisão é do ministério continuar ou não no exercício da prática pastoral, ficará a cargo de cada convenção regional. Então, por quê, irmãos? Porque o divórcio não está só se referindo aos membros particulares. Não, é todo homem. Falando do homem, do divórcio, do casamento. Não importa que você seja juiz, vereador, senador, pastor, presbítero, não, está sujeito. E a Bíblia diz que a quem mais Deus dá, mais Deus cobra. Então tem que termos mais cuidado, muito cuidado, para continuar obedecendo a palavra de Deus, né? Eu aqui quero agradecer a Deus pela oportunidade. Se você gostou, curta, comente, deixe seu joinha e que Deus me dê força para que eu possa continuar lendo a sua palavra e que Ele me dê graça para eu estar disponibilizando o meu tempo para deixar mais vídeos também a sua palavra. Amém.